Então, assim, a avaliação dentre os 100 pontos, a gente vai ter uma primeira avaliação no dia 23 de abril, valendo 30 pontos. No final do semestre, uma outra avaliação valendo 30 pontos, são 60. Depois tem a parte do projeto, que é referente ao laboratório. Então, metade da turma vai fazer comigo, metade da turma com o professor Anderson. Daí, essa parte vale mais 40 pontos, e aí completam 100 pontos. É uma nota só para a parte teórica com o laboratório. O professor Anderson vai fazer a avaliação dos alunos que estão com ele no laboratório, vai passar para mim as notas, e eu vou lançar as notas junto com a parte teórica. Giovanni, eu também tenho essa dúvida, se a prova vai ser dissertativa ou de alternativa. Tá, eu ainda não fiz a prova, eu não pensei. Como tem muita gente na prova, na sala, eu vou pensar nessa semana, daí na sexta-feira que vem eu respondo. Basicamente, ou a gente faz uma prova alternativa ou uma prova em grupo, dissertativa, não sei. Eu vou pensar, eu realmente não sei, gente. São 96 alunos na sala e eu tenho que ver como que eu vou fazer esse esquema aí de tantas provas, tá? Mas aí eu vou pensar na semana como bolar a prova, e daí na semana que vem, na sexta-feira que vem, eu bato o martelo com vocês. O que mais, gente? Alguma dúvida mais? Uma pergunta? Hoje eu vou mudar um pouco o esquema da aula. Tá bom? Eu vou fazer hoje uma atividade com vocês, né? Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre o que a gente vai fazer, explicar um pouco por que a gente faz isso. O André, você está perguntando da atividade do laboratório. Na hora do laboratório, eu trouxe um projeto para vocês. Então, quem não tem o projeto, eu vou apresentar um projeto para vocês. Tá bom? Agora, na parte de teoria, eu vou fazer uma atividade com vocês hoje. Tá? Essa atividade, quanto vale nota? Eu não sei ainda como vai ser a prova, como vai ser a avaliação. Mas, com certeza, de alguma forma, quem fizer essa atividade, que tem que ser feita hoje, durante a aula, entregar hoje, eu vou bonificar a nota da prova, tá? Então, essas atividades sempre, de alguma forma, eu não sei quantas atividades a gente vai fazer ao longo do semestre, mas com certeza elas vão ser consideradas e vão acrescentar alguma coisa na nota da avaliação da prova, tá? Eu postei, gente, no Classroom, 2 arquivos que a gente vai usar hoje nessa atividade. A gente estava falando sobre solda MIG e solda MAG. A gente começou a falar sobre essas soldas na semana passada. Vamos lembrar, só lembrar aqui o que é a solda, rapidamente, o que é a solda MIG. Deixa eu abrir aqui. Eu já compartilho também. Então, só para lembrar que, se alguém não lembrar, já respondo para você, Vinícius. Então, só lembrar, gente, o tema, né? A gente falou solda de eleitrodo revestido, depois solda TIG, depois, semana passada, a gente começou a solda MIG e solda MAG. Lembrando os critérios, os conceitos da solda MIG e MAG, é uma solda também com arco elétrico. Então, assim como as outras que a gente viu, também a criação de um arco elétrico entre
o eletrodo e a peça. Esse eletrodo, ele é consumível, então ele cria o arco elétrico, existe uma bobina de arame que vai adicionando esse eletrodo na solda, durante a solda, ele vai sendo consumido, ele vai derretendo, ele é usado como metal de adição, ele vai sendo colocado como metal de adição, e esse tipo de solda tem uma atmosfera protetora adicionada no sistema para proteger o metal que está sendo soldado. Então, é um eletrodo consumível que a gente vai adicionando na solda. Esse eletrodo a gente chama de eletrodo nu, quer dizer, ele não tem revestimento, então ele não gera atmosfera protetora. Então, a gente tem que gerar uma atmosfera protetora, a gente tem que fornecer uma atmosfera protetora na região da poça de fusão, para proteger a solda contra a oxidação e tudo mais. Essa atmosfera protetora pode ser inerte ou ativa. Se for inerte, um gás nobre, como hélio, argônio, é a solda MIG. Se for uma atmosfera ativa, como CO2, né, dióxido de carbono, é a solda MAG, solda ativa. A gente vai fazer o que hoje? Eu vou passar para vocês um artigo técnico publicado foi no Congresso, não sei se vocês conhecem, Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação. É um congresso bem interessante para quem trabalha em fábrica, né? Então, é muito relacionado com engenharia mecânica, tá? E quem não conhece, é interessante, tem os trabalhos publicados, estão disponíveis na internet, é interessante vocês darem uma olhada, pelo menos para conhecer. Então, a gente vai ver um artigo técnico que vai discutir exatamente qual as vantagens de usar a atmosfera protetora na solda MIG-MAG. Não as vantagens de utilizar a atmosfera, corrigindo um pouco o que eu falei. Ele vai estudar algumas atmosferas diferentes. Ele vai fazer algumas variações na atmosfera que ele usa, protetora, na solda MIG, e vai discutir o resultado que essas alterações que ele faz deram na junta soldada. Então, essa é a ideia do artigo. Vocês vão ver que o artigo não é antigo, é de 2007, se não me engano. Foi publicado em 2007. Então, vocês vão reparar que, né, em 2007 o pessoal está discutindo ainda, né, o efeito da atmosfera na junta soldada. O que a gente pode mexer, o que a gente pode melhorar nesse processo. Por que eu estou fazendo isso, gente? Primeiro, para mudar um pouquinho, né? Não ficar aquela aula só que eu fico falando sem parar e vocês parados. Vamos mudar um pouquinho de atividade para passar para vocês um pouco de atividade. Mas tem um outro, não é só para isso, né? Tem um outro objetivo que é o seguinte: eu acompanho alguns grupos de TCC, pessoal que está no final do curso fazendo TCC aí na São Judas. E existe uma dificuldade razoável dos alunos, dos grupos, de fazer a parte escrita do trabalho, tá? A revisão bibliográfica do trabalho. O pessoal chega lá no último semestre, no último ano, né, quando faz o TCC, sem saber como faz uma revisão bibliográfica, sem saber como coloca uma referência numa revisão bibliográfica. Isso demonstra o quê? A falta de hábito de ler trabalhos técnicos, né? Num trabalho acadêmico, a gente não é recomendável vocês fazerem um trabalho acadêmico apresentando apenas o que acontece comumente, apenas artigos de internet. E lá vem professor de novo falar mal de internet, né? Coisa de velho, né? Que não gosta de internet, tem preconceito contra a internet. Mas eu vou explicar por que acontece isso, gente.
Os trabalhos acadêmicos que vocês vão fazer no TCC, que vocês devem fazendo projetos, quem vão fazer mestrado, doutorado e tudo mais, a gente tem que colocar, a gente tem que citar, não estou falando que é proibido colocar alguma coisa de internet, mas se o trabalho só tem publicação de internet, ele tem algum problema. Por que a gente insiste que sejam lidos e referenciados trabalhos científicos? Porque na internet, muitas vezes, a gente não sabe nem quem escreveu. Você vai lá, tem um texto lá num site, você não sabe nem quem é o autor do trabalho. Os trabalhos que a gente considera mais relevantes são trabalhos apresentados em congressos, são trabalhos publicados em revistas científicas, são dissertações de mestrado, teses de doutorado. E o fato de esses trabalhos serem mais reconhecidos não é preconceito contra a internet. É que, para a gente apresentar um trabalho no congresso, existe um procedimento. E, nesse procedimento, existe uma revisão do trabalho. Então, eu quero apresentar um trabalho aqui nesse Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação, que é esse que a gente vai ler hoje, né? Eu já publiquei um trabalho nesse congresso também. A gente se inscreve, né? Fala o tema do trabalho que a gente vai fazer. Antes do congresso, a gente entrega o trabalho para o congresso, para os organizadores do congresso. Eles têm um corpo editorial. O que é isso? É um grupo de professores, normalmente pessoas que estão ligados a universidades. Pode ser relacionado a empresas também, mas é mais comum quem está ligado à universidade. Eles vão ver o tema do meu trabalho. Vou falar sobre laminação de aço. Já que hoje é o dia do aço, vamos falar sobre laminação do aço. O pessoal do congresso vai, dentro do corpo editorial deles, dentre as pessoas, tem um grupo de revisores de trabalho, vai pegar o meu trabalho e vai mandar para um revisor que vai ler o trabalho e vai questionar o trabalho, se as conclusões estão bem feitas, se a revisão bibliográfica está bem elaborada, se os resultados estão bem descritos, se a apresentação dos métodos utilizados estão bem feitos. Alguém faz uma revisão desse trabalho. E aí devolve para o autor falando, olha, o seu trabalho, você explica melhor essa tabela aqui, porque você jogou uma tabela e o texto não tá meio desligado, né? Não está ligado ao texto, você tem que se explicar um pouco mais. Olha, a conclusão que você colocou, a gente não vê os dados no seu trabalho que corroboram com essa conclusão. Então, alguém faz essa análise, faz uma revisão crítica do trabalho. E aí devolve para o autor não sabe quem que fez a revisão. Porque muitas vezes as pessoas se conhecem. Então, fica chato eu revisar e falar para um amigo meu que o trabalho dele está ruim. Então, toda essa metodologia de revisão é feita às escuras. A pessoa que recebe a revisão do seu trabalho não sabe quem fez a revisão. Mas aí a pessoa vai ver os tópicos apresentados e vai fazer a revisão do trabalho, conforme foi solicitado. Ou eu posso não concordar com a revisão. Eu vou ter que mandar uma justificativa para o revisor explicando por que eu acho que o trabalho está certo ou não. Essa justificativa ou trabalho revisado volta para esse revisor, que vai refazer a análise. E isso pode acontecer mais de uma vez, inclusive. Quando a gente faz um trabalho para ser publicado numa revista técnica, tem exatamente o mesmo sistema, né? A mesma metodologia. Você manda o trabalho, existe um grupo de professores, de pesquisadores que são ligados à sua área de trabalho, eles vão revisar o seu trabalho e devolver. Quanto mais importante a revista, mais rigorosa essa revisão. Uma vez eu apresentei meu trabalho de mestrado, eu publiquei numa revista no Japão, que é uma revista importante sobre aço, o trabalho era sobre aço, meu orientador queria publicar no Japão.
entre eu mandar o trabalho e eles devolverem, e eles aceitarem o trabalho, se eu não me engano, foram 8 meses. Se não foi 8 exatamente, foi por volta de 8 meses. Primeiro a gente mandou o trabalho, foi revisado, foi devolvido o trabalho. Daí a gente fez a revisão, devolvemos para eles, eles retornaram pedindo mais alguma coisa. Eu não lembro se foram 2 ou 3 vezes que a gente apresentou o trabalho, até acho que foram 3 vezes. No final tinha algumas correções pequenas lá de digitação. A gente teve que apresentar, então, 3 vezes o trabalho até o trabalho ser aceito. Por isso que não é... Quando a gente fala que vocês têm que pegar trabalhos de congressos, de revistas científicas, não é preconceito contra a internet. É que esses trabalhos, no mínimo, têm alguma revisão, tem alguma sistemática para garantir que o trabalho foi bem feito, foi bem elaborado. Isso não vai garantir que todos os trabalhos publicados são perfeitos, não tenham erros, mas é uma garantia a mais. Outra fonte super importante são dissertações de mestrado e doutorado, porque aí, além do aluno que está fazendo o mestrado ter o orientador que está o tempo todo revisando o trabalho, e o orientador coloca o nome no trabalho também, ainda tem uma banca, que quando você vai fazer a defesa do mestrado, tem uma banca de professores que vão avaliar o trabalho e vão questionar o trabalho. Se for mestrado, são 3 professores. Um tem que ser de fora da instituição. Por exemplo, eu fiz o mestrado na Poli. 2 professores eram na Poli, um tinha que ser de fora da Poli, tinha que ser de outra universidade. Não pode ser todos da mesma universidade. Se for doutorado, são 5 professores que fazem a revisão, 2 tem que ser de outra universidade, de outra instituição. E o nome dos professores fica registrado, esse professor fica registrado na dissertação. Então, eles fazem uma revisão muito apurada, porque o nome, se tiver alguma coisa errada, vai estar lá, numa das primeiras páginas do trabalho, vai estar que aquele professor aprovou o trabalho. Então, existe todo um rigor para avaliar se o trabalho foi bem feito ou não foi bem feito. Por isso, gente, é importante vocês terem essa prática de ler trabalhos científicos e entender qual é a metodologia que os trabalhos fazem de uma forma geral. É o que vocês têm que fazer no TCC, por exemplo. Tá? Alguma pergunta antes que eu fale um pouquinho sobre o trabalho que a gente vai ler? Vai ser individual ou vai ser em grupo? Em grupo. Porque eu quero fechar isso hoje. Não vou deixar para fazer depois. Talvez em grupo fica mais... acho que fica mais rápido também. Professor, Bem. Esse trabalho vai ser, a nota dele vai ser para complementar a prova ou para complementar o quê? A prova. Eu não sei ainda quanto. Quanto vai valer? Não sei. Eu sei que quem fizer esse trabalho, eu vou aumentar alguma coisa na nota. Não sei quantos trabalhos eu vou fazer no semestre. Eu vou, quem foi participando dos trabalhos, no final eu vou aumentar um pouco a nota da prova. Tá bom? Tá certo. Deixa eu mostrar. Vou falar rapidamente sobre o trabalho. Tá lá no Classroom para vocês lerem também. Eu vou apresentar o trabalho rapidamente para vocês verem qual que é a lógica desse trabalho, que é igual à lógica de qualquer trabalho na área de engenharia. Tá? Praticamente todos os trabalhos na área de engenharia, o TCC segue a mesma sequência, a mesma lógica. Mestrado é igual, qualquer trabalho publicado em revista ou em congresso tem a mesma sequência, a mesma metodologia. Só antes disso, Vinícius está perguntando se as aulas gravadas no live já estão disponíveis. Eles fizeram, desde a semana passada, se não me engano, eles fizeram um esquema que a aula fica automaticamente gravada pelo live. Eu não sei como funciona isso, não sei exatamente onde estão essas aulas. Eu sei que no começo estava com problema, que aparecia alguns segundos de aula, alguns minutos e acabava a gravação. Eles estavam mexendo nisso nessa semana. De qualquer forma, todas as minhas aulas eu estou colocando no Classroom, eu mando o link para vocês
das aulas. Eu estou com duas pendências. Uma do laboratório, porque teve aquela mudança de classe e as minhas aulas estão numa outra turma, que vocês acabaram saindo, eu vou ter que passar de uma turma para outra. E alguém me ajudou e falou que uma gravação que eu fiz deveria ser de uma certa data e eu acabei no link jogando uma data errada. Nesse final de semana eu vou corrigir. Tá bom? Não consegui fazer isso antes, mas eu vou corrigir. Então, todas as aulas, pelo Classroom, vocês vão ter o link para assistir essas aulas. Tá bom? Não tenho certeza do... Tantão. Tá. Professor, Não tenho certeza, né, do Life. Uma coisa que o Giovanni comentou aqui, foram dois problemas. Um, que as aulas que estavam sendo gravadas ficavam um tempo curto da aula. Parece que acontece o seguinte: se um aluno entra antes do professor, começa a gravação com base naquele aluno. Se o aluno entra, chega um pouco antes, a aula começa a gravar. Ele olha lá e faltam 5 minutos, ainda não chegou ninguém. Se o aluno sai, o sistema estava achando que a aula tinha acabado. O aluno saiu, ele que começou a gravação, a aula tinha acabado. Outro problema que eles estavam mexendo, que é isso que o Noriega falou, é que a aula parece que estava ficando disponível 2 dias, e aí ela sumia. Então, para garantir, gente, eu vou colocar lá no Classroom, vocês vão ter todos os links lá, tá? Enquanto esse sistema não está perfeito. Professor, só uma dúvida. Fala, O Henrique. senhor falou que a atividade vai ser em dupla ou em grupo? Eu não entendi. Em grupo eu vou ver depois quantos alunos tem, 68, vou fazer em grupos de 5. Beleza, Tá valeu. bom? Ô, professor, não pode ser em grupo de 6 para ficar que nem o do PI? Gente, não dá, nunca, né? Nunca vocês estão contentes. Se a gente falar grupo de 6, vai falar, gente, não vai fazer grupo É de 6. porque a gente está mantendo o grupo do PI para todos os projetos, entendeu? Valeu, Renan. Levou. Beleza, valeu. Depois Professor, tem que ter... licença, desculpa. depois vocês me ajudam, tá? Montar um grupo. Tá, o professor? Tá. Então depois eu falo. Daí, na hora que for montando, vocês vão falando os nomes, senão eu faço aleatório. Então, vou falar aqui do trabalho. Deixa eu compartilhar de novo. Pra vocês verem a lógica do trabalho. A lógica de trabalhos científicos. Cadê? Aqui, ó. Então, esse trabalho, inclusive, aqui não está escrito, mas eu mandei junto com esse trabalho no Classroom, eu mandei uma página de PowerPoint com algumas perguntas que vocês devem responder sobre esse trabalho. Tá? Lá, nesse lugar nesse arquivo que eu mandei, tem a referência certinha desse trabalho. Ele foi publicado no 4º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação, que ocorreu em abril de 2007. Como são os trabalhos, gente? Tem o título, o nome dos autores, a referência de onde os autores são, né, para você saber que se é de alguma faculdade, de alguma empresa. Para quem está trabalhando e está procurando alguma literatura técnica sobre algum assunto, é interessante saber qual que é a filiação dos autores, porque às vezes você encontra, por exemplo, trabalhos de concorrentes da empresa sua. E aí vocês começam a descobrir o que eles estão trabalhando, o que eles estão desenvolvendo, assim por diante. Eu vou falar meio rápido, tá, gente, para dar tempo de vocês fazerem o trabalho. Depois tem o resumo. O resumo é o spoiler do trabalho. Se vocês estão trabalhando com soldagem, vocês querem estudar uma literatura, estudar sobre um assunto de soldagem, vocês vão ter, né, disponível para vocês centenas, milhares de artigos. Não vai dar para vocês lerem todos, para ler o trabalho inteiro e depois descobrir se o trabalho interessava para vocês ou não. Então, qual a função do resumo? É dar um spoiler do trabalho. Qual a função do resumo do TCC? É dar aquele spoiler, é falar rapidamente, num parágrafo só, sobre qual o tema
do trabalho? Qual o objetivo de vocês? Como foram feitas as experiências? Bem macro, né? Bem a forma geral, não tem um detalhamento. Como foram feitas os ensaios, o material, se tiver ensaio? Quais foram os resultados obtidos? O resumo tem que ter o resultado obtido e uma parte de conclusão. Então, ele realmente é um spoiler do trabalho. Ele fala um pouquinho de tudo, desde o objetivo até a conclusão do trabalho. Por isso, o resumo, gente, de TCC, de artigo, tem que ser feito, é a última coisa que a gente faz. A gente não faz o resumo no começo do trabalho, porque eu não sei ainda como vai ser o trabalho ao longo do tempo. Então, a gente faz o resumo lá no final, que tem que incluir, inclusive, as conclusões do trabalho. Depois tem a introdução ou revisão bibliográfica. O que é a introdução ou revisão bibliográfica? Vocês vão estudar um certo assunto. Nessa parte de revisão bibliográfica tem que ser colocado tudo que vocês estudaram. Tudo não, né? É um resumo do que vocês estudaram. Então, se eu vou falar de solda MIG, eu tenho que entender de solda MIG. Eu tenho que botar no resumo informações sobre solda MIG. Se é sobre solda MIG de alumínio, eu tenho que falar de alumínio. Se é sobre solda MIG de alumínio para uma certa, sei lá, uma caldeira, sei lá o que for, eu tenho que falar sobre aquele processo. Então, a função da introdução é o seguinte: sempre que vocês vão trabalhar um tema novo, vocês têm que estudar um pouco esse tema. E a introdução é o repórter desse estudo que vocês fizeram. Na introdução, aqui o tamanho dessa aqui, só para você ver o tamanho dessa introdução, está aqui, ó. Não tem nada, não deve ter nada do trabalho de vocês. Não deve ter nenhuma informação que vocês obtiveram nas suas experiências. A introdução ou referência bibliográfica é o que vocês leram na literatura, né? Não tem informações do trabalho de vocês. É o que vocês estudaram. Então, vou falar sei lá, de energia solar. O que se sabe hoje de energia solar? A gente tem que colocar na revisão bibliográfica qual o conhecimento que a gente tem até hoje. Porque daí a gente vai fazer o nosso trabalho e vai mostrar o que o nosso trabalho tem de diferente do que se sabe até hoje, qual o propósito do meu trabalho. Então, introdução ou a revisão bibliográfica. Não tem informação nenhuma do trabalho de vocês. É o que vocês leram na literatura. Então, nesse caso aqui, ó, trabalho é sobre o quê? Ele vai, ó, analisar a influência da adição de hélio, um gás inerte, no gás de proteção sobre a geometria do cordão de solda. Então, ele vai avaliar o que acontece quando ele adiciona hélio no gás de proteção, que acontece aonde? Na geometria do cordão da solda MIG e MAG, quando está soldando aço ao carbono. Então, esse é o tema do trabalho. Então, a revisão bibliográfica, ele deve falar de assuntos relacionados com isso. Vamos ver aqui, ó. Então, ele começa falando sobre solda MIG e MAG, ele vai falar da proteção gasosa, ele vai falar dos tipos de gases que são utilizados, ele vai detalhar aqui, isso é importante aqui no trabalho dele, é a comparação do gás hélio com gás argônio. Ele vai adicionar gás hélio no gás argônio. Então, ele vai passar informações comparando os gases. Vai falar aqui potencial de ionização, vai falar aqui da densidade, condutividade térmica. E todas essas informações, gente, aqui, ó, no final ele vai falar o efeito do gás no cordão de solda, como é o cordão de solda só com argônio, só com hélio, como que a literatura fala que são. Essas informações todas ele leu em algum livro, algum artigo. E a gente tem que citar, como na introdução, não tem nada que a gente escreveu, que a gente descobriu, é só o que a gente leu, a gente tem que ir falando onde que a gente leu as informações. De onde que veio essa informação? Por exemplo, ele está falando aqui do potencial de ionização do argônio e do hélio.
Tá, mas onde que ele leu isso? Ele leu no texto do Lancaster. Para que ele tem que escrever isso? Porque se eu estou interessado, se eu estou muito interessado sobre o potencial de ionização, eu posso ter interesse em ler esse texto, né? Diretamente o autor. Ele fala um parágrafo aqui sobre ionização. Eu posso estar interessado em saber mais sobre esse assunto. Então, tem aqui o número 3, a gente vai lá no final do trabalho, número 3, ó. Opa, ele leu aquela informação, ó, nesse livro chamado A Física da Solda, foi publicado nessa editora de Oxford, né, Reino Unido, em 1986, está escrito na página 15. Então, ele dá referência de onde, ele mostra para os leitores onde que ele pegou aquela informação. E isso vale para todas as informações que ele vai colocando aqui nesse trabalho. A revisão bibliográfica, a gente tem que... É meio que uma colagem de informações que você vai pegando de vários autores e vai colocando. Então, o potencial de ionização ele pegou desse autor, o efeito da densidade do gás ele pegou de outra referência, a referência número 1. Tem mais informação aqui que ele pegou de outra referência, número 2. Ele vai falar aqui, ó, o efeito do hélio na indústria, não sei, de materiais, foi esse outro autor. Então, tudo que ele vai falando na revisão bibliográfica, a gente tem que falar de onde foi lido isso. Ó, o uso do hélio é limitado em aplicações especializadas. Não é dele isso. Ele leu em algum lugar. Onde foi? Revisão, o artigo número 5. Pegou esse texto, essa figura aqui, artigo número 1. Pegou essa aqui, o artigo número 2, referência número 2. Então, todas essas referências são citadas no final do trabalho. Aqui, ó, um artigo no jornal, uma revista técnica, um manual de solda, um livro de solda, uma outra revista técnica chamada aqui, ó, Metallurgical Materials Transactions, assim por diante. De onde ele pegou cada informação que ele está colocando na revisão bibliográfica. Às vezes o pessoal confunde e começa a colocar coisa do trabalho aqui na revisão bibliográfica, não é para colocar, isso é só o que a gente leu. Vou parar de falar isso, tá? Depois vem a parte experimental. TCC também é assim, depois disso vai falar dos materiais que você usou e os métodos que você usou. Mestrado também é assim. Qual a função disso? Como funciona a ciência? Um autor publica um trabalho e outros pesquisadores podem questionar esse trabalho. Então, outros pesquisadores podem repetir a experiência que você fez e ver se a experiência que você fez realmente obteve aqueles resultados. Ou pega o resultado seu e vou fazer uma coisa parecida. E, sei lá, você fez a temperatura ambiente, eu vou fazer a experiência menos 80 graus Celsius e ver se dá o mesmo resultado. E aí, um pesquisador vai comparando com os dados anteriores e ou vai confirmando ou vai mudando a teoria. Isso não vale nesse caso, isso estava errado. Então, as pessoas têm que ter condições de repetir e questionar os trabalhos publicados. Essa é a função dos procedimentos experimentais. Então, ele vai falar aqui que tipo de gás ele usou, qual foi a porcentagem que ele usou, qual era o arame que ele usou, aqui, ó, o arame que ele usou foi esse aqui, qual era o diâmetro do arame que ele usou. Ele tem que mostrar tudo que foi feito, porque alguém pode querer repetir e ver se está certo isso aí. Se o resultado foi o mesmo. Qual foi a vazão do gás? Muitas vezes, em trabalho de congresso, são trabalhos menores. Numa dissertação de mestrado, você vai falar, inclusive, o seguinte: qual a máquina que você usou para soldar, modelo número tal, bota a fotografia dela. Fiz experiência depois, não sei aonde, qual que é o equipamento que você fez experiência, qual que é o modelo do equipamento. Você coloca detalhes de tudo que você fez. Essa é a função do procedimento experimental. Explicar passo a passo, né,
materiais utilizados e técnicas utilizadas. Então, ele vai explicar todo o processo. Não tem aqui nenhum resultado. Ele só vai... E no TCC é a mesma coisa. Você tem um capítulo lá de procedimento experimental ou materiais e métodos, você vai colocar o que você fez sem resultados. O tipo de experimento que você fez, como que você fez a avaliação, quais foram os critérios de avaliação, sem nenhum resultado. Por quê? O resultado vem depois. Ó. Até aqui eu estou explicando ó, o esqueminha que ele fez para tirar fotografia da gota que estava caindo da solda. No final vem o resultado. Quase final. Vai apresentando o resultado e vai discutindo. Quando a gente aumentou a quantidade de hélio, aconteceu isso com a solda. Não aconteceu. Melhorou. Piorou. Então, vai apresentando agora os resultados e vai discutindo esses resultados. Então, tem aqui alguns gráficos que ele está comparando aí os dados que ele usou. Tem aqui fotografia do cordão de solda, vocês vão ver isso aqui, qual foram os resultados. E depois, conclusão. Depois de fazer tudo isso, o que eu achei? A ideia minha deu certo, não deu certo, o negócio tipo A é melhor do que o tipo B. Aí a conclusão do trabalho. E aí vem as referências bibliográficas. Então, todo o trabalho não é só acadêmico, não é só um TCC, mas todo trabalho que, se vocês forem publicar em revistas científicas, se vocês forem apresentar no congresso, é sempre essa sequência. Resumo, introdução ou revisão bibliográfica, a parte experimental, às vezes chamadas de materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e as referências bibliográficas. Tá? E é importante vocês irem lendo, entendendo o modo que eles vão colocando as referências bibliográficas, que essa é realmente a parte que a gente nota a maior dificuldade no TCC. Alguma pergunta ou comentário, gente? Não, professor. Então, agora eu vou pedir para você... Professor, Fala. é só responder essas perguntas e te entregar? Só responder essa pergunta e pode entregar lá no Classroom. A ideia aqui que é, gente, é que vocês realmente peguem o trabalho, ele não é muito grande esse trabalho. Eles realmente peguem ele e deem uma lida para ver a sequência lógica, né? Se pudesse ser como se fosse uma conversa. A revisão bibliográfica tem a ver com o trabalho, a parte experimental tem a ver com os resultados, as conclusões têm a ver com... A introdução tem a ver com o seu trabalho, a parte experimental tem a ver, né, os resultados têm a ver com a parte experimental, as conclusões têm a ver com o resultado. Tem uma lógica nisso tudo aqui. Então, espero que vocês não dividam, cada um responde uma coisa, vai lá só ler aquela parte e tudo bem. É interessante vocês irem tendo esse costume de ver o artigo técnico, porque vai ajudar vocês no futuro. Entendi, professor. Então, o intuito desse trabalho não é só responder as perguntas, mas sim para nos preparar para o nosso TCC, para ver como que é o modelo, né? Exatamente, não, exatamente. Realmente vocês, né? Porque isso é experiência minha mesmo. Realmente a gente tem dificuldade aí no TCC. Vocês têm dificuldade. É comum vocês terem dificuldade no TCC, principalmente nessa parte de revisão bibliográfica. Então, muitas vezes o pessoal chega lá e começa a cobrar a revisão bibliográfica, o pessoal nem sabe como cita, como é citado a revisão bibliográfica, como você vai colocando o númerozinho lá para citar o artigo. Então, a ideia é realmente ajudar isso, vocês começarem a ter essa experiência de ler esse tipo de artigo, para facilitar lá na frente. Entendi. E gente, até... professor, tempo, até às 8 horas. Né? Santa Mônica, do lado da Faculdade Federal. Como é que é? Por curiosidade, eu estou aqui em Uberlândia, na bairro Santa Mônica, do lado da Federal. Sério? Sério. Olha lá, ó. Eles são de Uberlândia, ó, do Laboratório de Solda, lá da Universidade Federal. Legal. Santa Mônica.
Gente, seguinte, ó, a aula vai até as 9. Falei até as 8, não, até as 9, isso. Até as 9 e depois a gente vai ter o laboratório. Laboratório a gente vai falar sobre o projeto, tá? A ideia de hoje do laboratório é a gente confirmar os grupos, temas e o projeto, o que a gente precisa entregar no projeto. Vamos falar sobre o projeto hoje. Ok, gente? Vamos dividir a sala? Fala. Professor, Esse trabalho, então, vai fazer agora, certo? Fazer agora. Fazer agora e entregar até o final da aula. Ah, tá. Tá bom? Uma horinha aí Professor. pra gente fazer. Fala. Só um do grupo posta no Classroom ou todos tem que postar? Só um, gente. Eu ia falar, esqueci. Pode ser só um postando, tá? Beleza, Eu vou ver valeu. aqui, eu vou anotar aqui quem está em cada sala, depois um posta e tudo bem. Beleza, Professor, valeu. quantas pessoas são no grupo mesmo? 5. 5? Só que daí pediram para 6. Eu não falei 6 agora, senão você pede para 7. Então, até Tudo bem. 6. Até 6, tá? É 6. Vamos lá. Alguém fala um grupo aí que quer montar o grupo? Não, Felipe, eu ia fazer aleatório, mas pediram para montar os grupos do projeto, não sei o quê. Então, gente, alguém fala um grupo aí. Nome das pessoas para ir montando aqui. Ciro, Giovanni, Borges, sim. Denis, Desculpa, qual outro? Denis, sim. Wesley Mas, gente, é a mesma coisa que Wesley. e Cleberson. Cleberson. Fechou, grupo 1. Próximo. Professor, eu Tô coloquei aqui escrevendo no chat aí porque é Legal. melhor. Beleza, quem quiser colocar no chat, ajuda aqui. Leonardo Basílio, Eugênio. Eugênio não está aqui hoje. Professor, ele tá, só que acho que não tá online. também. Assim, o meu ponto é... Oi, professor, eu tô aqui. Cadê você? Não aparece aqui. Peraí. Ele tá comigo, professor. Laís? Tá. Isso. Laís. Então, calma. Ixi, passou aqui. E agora, você vai ficar em grupo? Leonardo. Ô, professor. Leonardo, Eugênio, Lucas Henrique, Lucas Cavalcante. Lucas Henrique, Lucas Cavalcante. Também não está aparecendo aqui. Fala quem está falando. Eu no grupo do Ciro, eu falei Rodrigo. Confirma para mim, por favor. Não. Ah, então acrescenta ele, por favor. São 6. Rodrigo Macedo. Lopes. Rodrigo Lopes. Lopes não está aqui. A não ser que está com outro nome. Ixi, não sei se... Espera aí, deixa eu perguntar para Dá uma ele. conferida. O grupo do Leonardo. Leonardo está o Lucas Henrique. Coloquei a Laís. Só. Professor, não esquece de colocar lá a atividade, o lugar para a gente entregar, porque tá só o... Boa. Documento. Boa. Eu esqueci. Eu só pus o material. Vamos ver aqui. Laís é outro grupo? E agora, Laís? Eu tô com o Tony, professor. Ele mandou aqui no chat. Laís, Tony, Vinícius, Vitória e Wellington. Vou mandar aqui de novo para o senhor. Tá vendo aqui. Tony, pode deixar, tá aqui. Perfeito. Tony, Vinícius Calisto, Vitória e Wellington. Wellington, deve ser só o Wellington sozinho aqui, que o outro não. Ok. Depois, mais alguém? David. É o Leôncio mesmo, esse grupo aí. Oi? O Wellington do grupo da Laís é o Wellington Leôncio. Tá o Wellington só aqui. Tem o Wellington Medeiros, o Wellington Sem Nada e o Wellington Souza. Ah, tá. Então é esse aí mesmo. Tá bom? Vou mandar também, se tiver errado, depois vocês podem voltar e pedir aqui, para alterar.
Agora vamos lá. David, Matheus Assunção, Rafael Pastor. Rafael não está. Professor? Alô, alô? Oi. Salve, salve. Professor, Rodrigo eles... Lopes na voz aí, professor. Seguinte, eu tinha saído, porque eu já estava no Meet aqui com os meninos. No Live, eu estou recebendo os links das suas aulas, normalmente, tá? Eu já estou caindo aqui na sua aula. Só que parece que eu não estou na lista de chamada, né? Você pode verificar, por favor? Rodrigo, Rodrigo, deixa eu dividir a sala, depois eu vejo com você, tá? Depois você me fala. Rodrigo Pereira Lopes. O próprio. Posso ir fazer o trabalho ou tenho que ficar esperando? Como é que faz aí a caminhada, professor? Não, pode ser o trabalho. Demorou, então. Salve, professor. Valeu. Estou fazendo aqui o grupo do David. Opa. E aí, professor? Tô aqui, hein? Quem está falando? O Rafael. Rafael, que grupo você é, Rafael? William, apareceu. Você não estava aqui. David e Matheus. Apareceu, né? Uhum. David, Rafael, Thiago Veiga. Matheus. E o William. E o Matheus... Não, Assunção. e o William. E o William. Bianchini. Estou aqui também. Legal. Mais um grupo. Micael. Pode sair, professor, para fazer a atividade? Não sei se eu preciso... Eu tenho que acabar. Ele não lança aos poucos. Era um pouquinho. Micael, Então, Gabriel. professor, se puder só estender o prazo até mais, não até as 9, um pouquinho mais para frente de horário, aí ajuda. Rodrigo Lemos não está aparecendo. Rodolfo Luiz, espera um pouquinho, eu vou soltar aqui, depois quem tiver com problema, que não entrar numa sala, fala comigo, para eu poder soltar todo mundo. Mais algum grupo, gente? É o grupo da atividade de hoje. Douglas, mais um. Douglas, Camilo, Eric, Gustavo, André, Guilherme Rodrigues, Fernandes e Nicolas. Foi. Outro, Danilo Vinícius, Otávio Melo, Gustavo está só Gustavo. Tem dois, só tem um Gustavo. Vamos para o próximo. Felipe Alencar, Guilherme Canuto, João Pedro, Joseph não aparece, Luiz Fernando também não aparece, e Tarcísio. Ô, professor. Oi. Eu tinha colocado o Avante, o Lucas Avante aqui no grupo. Você comentou que ele não estava aqui na aula, né? Só que ele está tentando entrar, está pedindo uma senha. Tem alguma senha que... Não, é que ele está tentando entrar sem usuário que não é da São Judas. Tem que ser da São Judas. Bruno Terek, Vinícius Inácio, Teixeira. Vinícius, André William não aparece. Tem André Santana. Eu tô aqui, professor. Isso, é o André Santana. Isso. Beleza. Valeu. Valeu. Próximo aqui. André Santana. William Santana, desculpa. Luiz Felipe. Igor. Nicolas. Daniel. Oi. Próximo. Matheus Silva. Rafael Nonato. É o Rafael Bonina? Nonato não está. Júlio César. Giovana não está. Leonardo Santana. Eu tô Santana. aqui, mas eu sou de outro grupo. Calma. Quem está falando? É o Bonina. Aqui, só que eu tô em outro grupo. Eu tô fazendo com o Alexander, o Paulo e o Wellington. Então é que você já saiu aqui do... Você já saiu da listagem.
Porque já foi no outro grupo, você sai da listagem. Depois, Pedro Simão com Larissa. Não tô. Professor. Oi. Opa. Boa noite. Só para acrescentar o Felipe Perucci, Aonde? o Leonardo Ribeiro e o Rodrigo Macedo. Calma, onde? Quem está falando? Larissa? Isso. Acrescentar quem? O Felipe Perucci, Entrou? o Leonardo Ribeiro. Leonardo Dias Poscoleri tem. Não, cadê o Léo? Qual outro? O outro é Rodrigo Macedo. Oi, sou o Leonardo. Leonardo, cadê o Leonardo? Léo? Tá Isso, bom, Léo. Leonardo Foi. Ribeiro da Silva. Professor, que é o... Espera um pouquinho, eu vou fazer aqui do Alexander, Paulo Araújo, Rafael Bonina. Gente, próxima vez eu vou fazer aleatório. Wellington Souza. Depois tem mais um aqui, que é o do Bruno Cícero, Guilherme Lima. Guilherme não aparece. Gustavo Medeiros. Estou aqui, professor. Está em outro grupo já, então. Eu sou Guilherme Lima. Gustavo Medeiros, não. Alguém deve ter te falado em outro grupo, eu pus errado, depois vocês me corrijam aqui. Eu vou soltar aqui os grupos, gente, daí vocês, quem tiver errados, me fala. Felipe Alencar, Guilherme Canuto, esse grupo já foi. Professor? Calma, deixa eu, vou soltar aqui os grupos, depois quem está faltando eu vou soltando aqui, senão demora Professor, muito eu aí, tô sem pessoal. grupo. É que o grupo do meu trabalho de PI são 7 pessoas, né? Aí começou 6, já fechou lá, eu tô sem grupo. Quem está falando? Meu nome é Guilherme, é que eu tô no usuário do meu irmão, que ele também é da São Judas, mas meu nome é Guilherme Molina. Só que eu tô pelo usuário do meu irmão. Eu vou sair e entrar de novo. Você quer usar o usuário dele? Tanto faz para mim. Desculpa, só repete o usuário. Agora entendi. Professor? É Henrique Molina, meu. Molina. Henrique Molina, vou colocar num grupo aqui aleatório. Beleza, valeu. Valeu. Professor. Oi. Essa sala 13 que o senhor me mandou um convite, ela tá com quais participantes mesmo? 4 participantes. Tá o Alexandre, o Paulo e o Wellington? Rafael e Wellington. Tá. Obrigado, professor. Professor, só da hora que você me chamou, eu toco no mudo aqui, tá? Eu e a Giovana, a gente faz parte do grupo aqui do Matheus, do Júlio, enfim. Qual grupo? Você sabe qual que é o grupo? Sim, sei sim. Qual que é o número do grupo? O número? É. Vixe, pergunta para eles. Senão eu vou ter que abrir um por um aqui para ver. Joga um WhatsApp neles, aí pergunta qual o número da sala. Peraí que eu já te respondo aí. Professor, boa noite. Boa noite, quem fala? É a Brenda. Fala, Brenda. Professor, eu tô sem grupo também, não tem como você me encaixar em um aí, por favor? Beleza. Os grupos têm menos gente. Isso aí, a gente mandou nosso grupo no chat, é o último, tá? Você não falou os nomes aí, tá bom? Grupo do Leonardo? Leonardo Dias, Renan Martins Cardoso, Felipe Leonardo Augusto, Dias, peraí, Léo. Leonardo Dias. Eu vou colocar em mais um grupo. Eu não consigo aumentar no sala aqui. 15. Leonardo Dias, Renan Cardoso, Felipe Augusto, Emílio e Flávio Padrinho. Professor, boa noite. Boa noite, gente. Vocês deixaram doido aqui. Fala. Eu tô passando aqui só para avisar que eu entrei agora na aula, mas eu tô aqui no Meet fazendo questões, tá? É o Eugênio.
Eugênio, você está onde? Eu estou no Google Meet aqui fazendo as questões com o grupo. Que grupo que é? Leonardo, Basílio Sabatini, Lucas Pergunta Avante. Pergunta para eles qual que é o número da sala, senão não consigo. O número da sala, tá bom, perfeito. Você me avisa. Professor. Pergunta para eles, me avisa. A Larissa, o senhor consegue colocar eu e o Léo no grupo 12? Isso. Por favor. Isso, grupo 12. Foi. Léo, Isso, grupo 12. obrigada. Foi. Valeu. Professor, eu tô na sala 5. Quem? Rodrigo Lemos. Rodrigo Lemos. Sala 5. Foi. Isso. Mais é sem grupo? Cícero, Eugênio, Giovana, para vocês. Gustavos. Estou no grupo já, professor. Aqui, professor, só vou perguntar aqui para eles o número da sala aqui. Eu acho que eu tô na sala 11, pelo que os meninos falaram, eu e o Rafael, mas eles não têm certeza também. Eugênio, que sala que é? Peraí, professor. Vai. E quem estava falando é Giovana? Isso. Giovana Moura e Rafael Criado. Estamos na sala 11, eu acho. Quem está falando? Rafael? Isso. Criado, Rafael sala Nonato 11. Criado. Isso. Foi. Agora sim. Professor, Fala, David. eu acabei saindo aqui da reunião principal, né? Fui pro grupo lá. Não sei se você comentou alguma coisa aí sobre estender o horário. Teria essa possibilidade? Não, porque depois tem a próxima aula. Acelera aí. Se não der tempo, vocês fazem o que vocês conseguem, tá? É que tem a próxima beleza, aula. vou avisar aqui pro Mark. Não conseguem. Desculpa, não dá. Não, beleza. Não, fechou, falou. Eu sei que vai ser meio corrido, não vai ser o ideal, tá? Gustavo. Não, beleza, a gente desenrola aqui. Beleza. Gustavo, você está falando, você é o Gustavo Martins ou Gustavo Freitas? O que é na sala 7? Gustavo Medeiros. Aqui tem Gustavo Freitas e Gustavo Martins. Martins. Sala 7. Quem falou aqui? Leonardo Dias. Já foi. Daniel. Sala já foi. Lucas Avante. Sala 2. Vai, Lucas. Professor, sala 2, junto com o Lucas Avante, por favor. Daniel. Foi. Me põe na 8, professor, por favor. Eu estava no celular e eu entrei aqui pelo computador agora. Sala que é, Felipe? 8. Tchau. Ô, professor, você não me colocou na sala 10 ainda. É o Daniel. Daniel? Cara, Daniel, você está em alguma sala, cara? Você não aparece aqui entre os que estão sem sala? Não, estou na sala 10, junto com o Luiz, o Nicolas. Professor? Um pouquinho, Leandro. Daniel, você está na sala 10. Está aqui já. É que você não deu aceite. Mas você está convidado para a sala 10 já. É que não apareceu nada para mim. Você consegue me convidar de novo? Vou jogar uma outra sala e depois eu troco. Fala, Leandro. Então, Professor, eu tô sem sala também. o grupo o grupo é eu, Thiago Marques, Renato Freitas e Pedro Takeshi. Pedro, agora eu consigo aumentar o número de sala. Eu vou te... Não tem Calma. problema, a gente cria a nossa. Vou colocar uma outra aqui. Professor, Calma só um pouquinho. Quem que é, Leandro? Leandro Gibim, Thiago Marques Grande, Renato Freitas, Pedro Takeshi.
Tem outra sala vocês aí. E o Leandro Gibi. Ô, professor. Quem está falando? Calma, tinha uma menina falando. Quem que era? É, professora Brenda. Brenda. Eu ainda não entrei em nenhuma sala. Você me adicionou em alguma? Você não está pendente aqui, deixa eu ver. Brenda está como convidada para a sala 11. Você não recebeu o convite, Brenda? Vou mudar de sala. Foi um convite para você, Brenda. Quem mais? Professor, eu entrei e saí de novo. Você pode me convidar para 10? Que você tinha me... Daniel? Sim. Foi. Fala, agora Bruno. foi, obrigado. Professor, você pode me mandar para a sala 9? Oi. Professor, você pode mandar para a 7, por favor? Me manda para 7 também, por favor, professor. Gustavo O Cícero Medeiros. também, professor. Isso. Gustavo O está Cícero também pra 7. Cícero está 7. Agora Guilherme tem alguma outra sala, deixa eu ver. Estou na 7, sou o Guilherme Lima. Você já está em alguma sala. Guilherme, você estava na 8. Eu estou jogando para 7. Pronto. Ufa! Professor, me coloca na sala 1, por favor. Acabou caindo minha conexão. Que é o Bruno? Wesley. Wesley, sala 1. Isso. Oi. Obrigado. Professor, tem como colocar na sala 11? Minha internet caiu agora, acabei de sair da sala. Tranquilo, Matheus, já foi. Professor, tem como colocar na sala 11 também? Vai lá. Professor, a nossa era a sala 8. O senhor pode colocar a gente na sala 8? É eu, o Guilherme e o Cícero, por favor. Um pouquinho que está falando Gustavo. Isso. Gustavo Martins? É Gustavo Medeiros. Foi embora, errei. Guilherme e Cícero? Eles não estão aqui. Eu estou aqui, professor. Sou o Guilherme. Então, Guilherme, deixa eu ver. Você está na sala 7. É a 8, é que eu falei errado, era a 8. Você estava na 8. Vai lá agora. Eu também, professor, na 8. Desculpa, quem falou? É o Gustavo. É que estava atrás da janela aqui. 8, foi? Não apareceu o convite não, professor. Aqui, Gustavo Freitas. Não, Gustavo Martins. Medeiros, né? Professor, o Gustavo Martins você colocou na 8 e o Medeiros você colocou na outra, professor. Gustavo Martins é de que sala? Sala 7. Sala 7. E o Medeiros é na 8? O Medeiros é na 8, gente? Isso, na 8. Professor, me põe na sala 7, por favor. Eu acho que... Otávio, cadê o Otávio? Você está em que sala, Otávio? Eu. Na 7. Junto com o Gustavo Martins. Em que sala você está? Você não está pendente? Otávio, você estava na... Então, oi. Você está na 7, Otávio. É, só que eu saí, caiu sem querer, me põe na... Vou botar numa outra, depois eu tiro... Eu consigo te alterar. Você já está na 7. Vou colocar na 4 e depois volto para 7. Professor. Você está, Otávio. 7. Foi. Quem fala? Danilo. A minha é na 7 também. Acho que caiu aqui. Danilo. Você já está na 7. Caiu. Vou ter que mudar. Espera um pouquinho. Ixi, voltei. A minha é a 14. 7. Quem está falando? É o Gustavo. Gustavo. Gustavo o quê? É Gustavo Medeiros de Oliveira. Aqui só está aparecendo Gustavo também. Isso. Medeiros de Lima. Gustavo, você está onde, Gustavo? É na sala 14, professor. O pessoal do grupo falou errado. É 14 também. É o Cícero também, 14. Guilherme cada Lima, vez, Cícero. tá um pouquinho. Gustavo Medeiros
de Oliveira, sala 14. Isso. Quem falou mais? Cícero Bernardo. Cícero, só Cícero, né? Sala Isso. 14. Foi. E eu? Guilherme. Guilherme também, 14. Professor, Leonardo, Espera sala um pouquinho, 11. Leonardo. Espera um pouquinho. Guilherme, sala 14. Leonardo. Sala Leonardo. 11, Leonardo Santana. Foi. Foi. Professor, não fui para 7 ainda não. Quem tá falando? Otávio? Eu, Otávio. Isso. Otávio, você tá na 7 aqui, cara. Vou tirar você, vou botar numa outra sala e vou colocar de novo na 7. Eu tenho que alterar só de sala. Tá como convite para 7, você. Só que você não aceitou ainda. Agora foi. Que loucura. Professor, a gente consegue só entregar o trabalho final, porque aí qualquer coisa a gente abre no Meet, fica mais fácil, eu acho. Beleza. Pode ser, eu vou colocar a atividade lá, tá? Fechou. Para vocês responderem. Deixa eu colocar agora. Beleza, beleza. Pode ser, tranquilo.
Professor? Sim. Professor, a minha internet caiu. Tem como você colocar de novo na sala do meu grupo? É a sala 15. Quem caiu? Eu tava na sala do meu grupo, a minha internet caiu, aí eu não consigo entrar direto lá na sala. Ah, tá. Não, a janela estava cobrindo o seu nome e estava aparecendo só Ricardo. É o Celso Ricardo, peraí. Isso. Deixa eu achar aqui. Sala 15? Isso. Foi.
Professor, Sim. Tem que colocar o número do grupo ou somente os nomes? É que a Põe gente só não o foi. nome. Põe só o nome, Só o nome? tranquilo. E não é individual, não. Alguém perguntou, não é individual, não, é em grupo. Só uma pessoa. Tá já. Tranquilo.
Ô, professor, voltei sem querer. Já terminamos lá, o rapaz vai te mandar lá, tá? Beleza, Henrique, tranquilo. Falou, bom final de semana, viu? Valeu, igualmente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Não quero agora. Ai. Oi, gente. Oi, professor, tudo bom? Tudo já, Hernan? Eu te chamei aqui porque, assim, o item 4, eu acho que, assim, a gente está meio confuso na resposta, mas, assim, quais parâmetros do processo de soldagem que foram estudados nesse trabalho? Nada mais é que os parâmetros que foi estudado foi a influência da adição de hélio no gás de proteção sobre a geometria do cordão de solda, não é isso? Isso, você coloca aí. O que ele está estudando? Ele usou alguns parâmetros de processo, tinha vazão de gás, mas são parâmetros que ele não variou. Você coloca os parâmetros que ele variou, né? Então, o que ele fez lá? Ele aumentou a quantidade de hélio para comparar com a outra posição e mexeu na distância, né, do bico com a chapa. Aí os parâmetros que ele estudou foi o que ele mexeu para ver a variação, para ver o efeito. Ah, tá. Então, é que eu achei que a resposta era a influência da adição do hélio do gás de proteção, mas ainda tem mais coisa. É a coisa, o que variou, então, né? O que ele variou o comprimento do arco ou a quantidade de gás, né? Acho que foi isso. O comprimento do arco não, né? A distância, DBCP, que ele chama aí que é a distância do bico de contato com a peça. Porque... então, no caso, é a tabela 1, no caso, né? Os parâmetros regulados para cada teste. Isso, porque é o que ele andou variando. Porque o resto ele manteve constante. Corrente de referência. Ele manteve a corrente de referência, a velocidade de soldagem, igual em todas as posições. Então, ele não estava avaliando a velocidade de soldagem porque ele manteve constante. É o que ele variou que ele está estudando. Tá bom. Beleza, então, professor. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Falou.